Segundo turno do Equador. Estamos lidando com cartéis e um Estado corrompido, afirma ex-chanceler. Às vésperas do segundo turno, Guillaume Long denuncia que o governo de Daniel Noboa atua em defesa dos interesses dos Estados Unidos e está envolto em denúncias e corrupções e se mostra incapaz de conter avanço do narcotráfico no Equador. Esse texto é da nossa diretora de jornalismo, Vanessa Martina Silva. Quais os destaques, Gui? Na sexta-feira passada, o Guilherme Long, ele foi ministro das Relações Exteriores durante o governo do Rafael Correa. Ele deu uma entrevista coletiva. A Vanessa Martina Silva, ela acompanhou essa entrevista e ela trouxe para a gente os principais pontos. Então, ele dá um panorama do Equador hoje, que tem segundo turno das eleições agora neste domingo, para entender o seguinte. Primeiro, o Noboa, ele venceu o primeiro turno, na verdade, a primeira eleição em 2023, com 3,6 pontos de vantagem. E agora as pesquisas apontam que a margem, a diferença entre a Luísa e ele é de apenas 0,17 pontos e pode chegar a 7 pontos de vantagem para a Luísa. Isso por conta muito da aliança entre o Revolução Cidadã e o Pachacuti, que é um movimento indígena lá do Equador. Isso é muito importante. Aí ele traz informações também em relação a essa aliança com o Pachacuti. Então, foi uma aliança ali que foi tecida aos poucos, porque havia divergências entre o correísmo e esse movimento. Havia também uma diferença ali dentro desse movimento indígena no Equador entre uma parte que é um pouco mais identitária e uma parte que é mais luta de classes, né? E também reforma agrária. Então, eles teceram esse acordo para que eles conseguissem chegar no consenso, e isso é muito importante para que a Luísa consiga vencer no segundo turno. Ele também traz a questão da violência. Então, o pacto, as alianças que o Noboa quer construir, quer aprofundar com os Estados Unidos, como, por exemplo, a abertura de uma base militar dos Estados Unidos nas Ilhas Galápagos, é uma aliança que vem também se fortalecendo ali, né? O Noboa acabou de ir para os Estados Unidos se encontrar com o Trump, então tudo isso também são pontos que o Guilherme ele aponta nessa entrevista. Eu vou passar para o Jorge te dar a palavra e aí depois a gente vai aprofundando nessa questão tanto das alianças, né, dessas alianças com os Estados Unidos, e também a questão da segurança pública, da violência e da militarização. Mas antes, Gui, eu tenho aqui uma coisa maravilhosa pra falar. Olha quem se tornou um membro aqui do canal. A Lívia. E ela tá dizendo aqui, ó. Olha, mo vocês, viu? Acho que é amo vocês, viu? Acho que deve ser isso. Lívia, muito obrigado, ó. Cara, você não sabe como isso é importante pra gente. Muito obrigado mesmo. Então sejam membros, façam como a Lívia, gente. Eu vou começar o meu comentário, ó, mudando de uma coisa maravilhosa para uma coisa trágica aqui, mas vamos lá. Eu queria trazer aqui para conversa 3 pontos que mostram como essa candidatura do Noboa representa, o que essa candidatura do Noboa representa. E aí vocês podem até tirar suas próprias conclusões. O primeiro ponto é a conexão com o Trump. Noboa contratou a consultoria do Jason Greenblatt, ex-assessor do Trump para o Oriente Médio e arquiteto do acordo do século que legitimou a ocupação israelense na Palestina. Esse empresário defendeu publicamente a militarização das fronteiras equatorianas, um projeto que beneficia empresas de segurança dos Estados Unidos como a Blackwater, onde ele também é sócio. 2. O golpe judicial em andamento. Em 2023, o Equador aprovou uma lei que permite a extradição de cidadãos para os Estados Unidos, sob pressão de Washington para criminalizar líderes sociais. Essa legislação já foi usada para perseguir indígenas como Leônidas Issa, presidente da CONAIE, acusado de terrorismo por protestar contra a privatização da água. E terceiro, dados da violência. A política de mão dura, apoiada por Noboa, aumentou os homicídios em 82% desde 2021, segundo o Observatório Equatoriano de Violência, enquanto o gasto social foi cortado em 30% para financiar a compra de drones israelenses. Ou seja, tirou do próprio povo para patrocinar um genocídio do outro lado do mundo. O que eu quero trazer com essas informações é algo que está enraizado aqui na Diálogos do Sul Global, né, Gui? Que é mostrar a importância da luta pela libertação dos povos. O segundo turno no Equador se torna aqui, então, não só uma narrativa entre esquerda versus direita, como muita gente na grande mídia gosta de simplificar. É sobre imperialismo versus autodeterminação dos povos. Enquanto Noboa promete colaboração estratégica com os Estados Unidos, nós sabemos que isso significa
bases militares disfarçadas de centros de ajuda, tratados que vendem a biodiversidade a Monsanto e a criminalização de quem ousa defender o Pachamama. Isso não é democracia, é colonialismo do século XXI, Gui. Acho que agora você pode até complementar com aquela parte que você trouxe pra gente. Justamente, você citou a relação com Israel, o texto ele aponta, né, a entrevista com o Guilherme, ele fala sobre isso, sobre essa relação entre o Noboa, os Estados Unidos e Israel. Ele também diz que o Noboa ele foi eleito na eleição de 2023 com um discurso ali tentando ser uma ponte entre correístas e anticorreístas. E que agora ele abandonou essa retórica para se colocar de fato como anticorreísta, inclusive culpando o correísmo pelas crises atuais do Equador, ainda que o correísmo tenha saído em 2017. Então, ele vem apostando num discurso cada vez mais radicalizado. Ele, inclusive, quer propor um referendo para que seja aprovada a abertura dessa base dos Estados Unidos no país, nas Ilhas Galápagos. E ele, enfim, vem apostando nessa radicalização. E uma coisa que o Guilherme ele aponta é que o Noboa, ele está cada vez mais transgredindo a institucionalidade do Equador. Então, teve o episódio da invasão da Embaixada do México, por exemplo, que foi, né, que gerou toda uma questão muito grave diplomática com o México, o sequestro do George Glass, e isso também tem sido acompanhado com o tempo, a situação, inclusive, de saúde do George Glass continua numa situação praticamente de sequestro, já que ele foi tirado à força dessa embaixada. Ele também destituiu a vice-presidenta dele, que é a Verônica Abad. É um processo também que está em andamento no Equador, que também transgrediu a Constituição do país. Então, tudo isso aponta que o Noboa ele tem apostado nessa retórica muito de transgressão mesmo, né? Até o Guilherme ele aponta que o Noboa ele consegue ser pior que o Lasso. O Noboa ele vai muito nessa energia meio Musk, né? Nessa liderança jovem, outsider. Ainda continua se intitulando outsider, ainda que ele já esteja no poder, mas desrespeitando completamente a institucionalidade. E justamente por desrespeitar a institucionalidade é que existe o risco de que o resultado das eleições não seja respeitado, principalmente se for por uma margem pequena. Então, fala-se, por exemplo, que há suspeitas de ameaças contra integrantes de órgãos eleitorais do Equador, militares que podem também estar participando e influenciando nas eleições deste domingo. Foram vistos, por exemplo, fotografando atas. O Conselho Nacional Eleitoral mudanças na legislação durante esse período eleitoral, que é contra a Constituição também. Então, tudo isso aponta que há um risco, por exemplo, inclusive de fraude. E aí a gente também tem um outro texto que a gente convida vocês a estar lendo no Diálogos do Sul, que a gente publicou no dia 9, há 2 dias, que é Equador em alerta, segundo turno pode inaugurar cruzada anti-esquerda de Trump na América Latina. Porque, justamente pelo Noboa contar com esse respaldo do Trump e as eleições no Equador, esse segundo turno, ser o primeiro pleito ali desde que o Trump, na América do Sul, desde que o Trump chegou ao poder, existe o risco de que haja, sim, uma intervenção, de que o Trump ele já comece a trabalhar nessa tentativa de minar a esquerda na América do Sul e na América Latina. Então, esses são os riscos que a gente vê, e é por isso que é tão importante que a Luísa consiga não só vencer, mas vencer com uma ampla margem. A Luísa vai vencer. Anotem aí e me cobrem, entendeu? Porque eu tô falando isso aqui desde o primeiro turno e as pessoas não me dão atenção.